E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Okun. Eu sou o Gabriel Correal Amanda Fernandes. e hoje a gente vai falar de algo que com certeza vocês já devem saber, já devem ter notado, quem nos acompanha, né, que somos apaixonadíssimos, que é dos oceanos, né? Os oceanos, como forma geral, eles são dos maiores, o maior absorvedor de CO2 e de calor feito por nós, né, do planeta Terra, né? Afinal de contas, 71% do planeta é composto de mar, é um oceano, né? Por isso, né, aquela célebre frase planeta azul, ele realmente é uma bolinha azul, né? Ele, inclusive, né, cientistas já provaram que a percepção do aumento da temperatura só não foi sentida antes por nós, porque os oceanos estavam absorvendo esse calor, né? E da mesma forma que o calor altera as massas de ar, também altera as correntes e por aí vai. E também o CO2 estava entrando, assim como a floresta absorvia o CO2 para a fotossíntese e depois ficava preso na sua estrutura orgânica, né? Os oceanos absorviam esse CO2. Só que chega a um ponto que quando passa um limite, né, a gente começa a falar de aquecimento dos oceanos. O aquecimento dos oceanos, como eu já falei, pode alterar as correntes, mas também causa estresses elevadíssimos em organismos mais sensíveis e de suma importância para o meio marinho, como os corais. Os ambientes coralinos eles estão para o mar como as florestas tropicais estão para a terra. São os ambientes mais biodiversos, ou seja, a gente tem mais número de espécies, a maior diversidade de seres nesses complexos ecossistemas. E é bem importante a gente trazer isso, até porque a gente é biólogo marinho, né? E isso é um mundo que acaba sendo muito comum pra gente. Pra gente. Mas a gente tem que lembrar que é um mundo que está submerso, né? É que difícil você de você não sai ver, na rua né? e tem contato com isso. Então é mais difícil as pessoas conseguirem acompanhar esse nível de degradação e até mesmo desenvolver uma relação mais íntima com esses ecossistemas, né? E a gente acaba que fica encoberto e as pessoas não sentem. É muito mais quando a gente sobrevoa a Amazônia e a gente vê aquele clarão, a gente consegue ter uma dimensão, né, do que está acontecendo. E com o mar é muito difícil. A gente sobrevoa o mar e todo o impacto está ali submerso, né? Então as pessoas, os cientistas têm que vir com essas imagens, filmagens e explicar, porque não é todo mundo que tem acesso. É o que dificulta um pouco também ter essa percepção do que está acontecendo lá embaixo, né? Sobre as mudanças. Porque além a floresta, bem ou mal, por mais que nem todo mundo tenha acesso aí a uma floresta amazônica, uma árvore todo mundo já viu na rua, todo mundo entende o que é uma composição de uma floresta. Já um ambiente de recifes, né, de corais, é um pouco mais difícil, porque nem todo mundo tem acesso ao mergulho, mas também muita gente tem o trauma, o medo de mergulhar, o que dificulta, e ainda tem mais dificuldade de entender e ver o que é um coral. Muita gente ainda acha que coral, dependendo da espécie, é uma planta, ou que o coral é uma pedra, quando na verdade são seres vivos, são organismos parentes da água viva, né, que são altamente sensíveis. Uma colônia de coral para crescer a um certo tamanho, assim, demora centenas de anos, né? E tem uma série de fatores. Os corais estão ali entre as linhas dos trópicos, habitando principalmente o Equador, e vivem numa faixa de temperatura ótima, né, de 20 e poucos, 26 a 35 graus, 34 graus mais ou menos ali, variando um pouco, né? Só que quando você aumenta um pouco mais essa temperatura do mar, ele já começa a ficar estressado. Alguns anos atrás, tivemos uma onda de branqueamento. O que é o branqueamento? O coral, que tem aquelas cores cintilantes, né, são bem coloridos. Na verdade, eles são coloridos porque eles têm uma microalga que vive associada ao tecido deles. E aí essas algas que têm as cores, elas fazem a fotossíntese, elas usam o CO2 do coral e com a luz do sol fazem a fotossíntese, alimentam o coral e alimentam elas. A grande parte do alimento dos corais vem dali, dessa associação. Só que no momento de estresse, aumento de calor assim, o coral expulsa essas microalgas do seu tecido e torna ele branco, porque a composição do coral é de carbonato de cálcio, é de cálcio, como se fossem nossos ossos. E aí ele fica branco, não quer dizer que ele morreu de imediato. Se a temperatura baixar e voltar ao normal, ele se recuperar esse estresse, essas microalgas voltam para dentro do tecido do coral e a partir daí ele volta a se regularizar e ficar bem de novo. Mas caso permaneça por mais tempo, essa temperatura, eles vão morrer. E alguns anos atrás a gente teve um evento de branqueamento no mundo todo. Teve grande parte da grande barreira de coral sofreu branqueamento,
Muitos corais no Brasil sofreram branqueamento, e sim, temos corais no Brasil, né? O Brasil é onde tem uma concentração de corais do Atlântico Sul, no Oceano Atlântico Sul, né? Bastante coisa, principalmente ali no Banco de Abrolhos, no sul da Bahia. Inclusive, a gente tem espécies endêmicas, né, que só ocorrem aqui no Brasil. Então é bem importante saber disso. Então a elevação da temperatura acaba com esses animais. E o que acontece? Quando eles morrem, as algas ocupam o lugar, né? Diminuindo a biodiversidade. E o que acontece também? Esses animais, os corais, eles têm uma gama imensa de formatos, o que proporciona uma tridimensionalidade, o que favorece uma gama de espaços onde vários animais, peixes, moluscos podem viver. E aí, quando você morre tudo e cobre tudo com água, você diminui isso. Você vai diminuir, então, também as espécies que vivem associadas e necessitam desse coral para alimentação, para proteção. Uhum. Então, é bem sério isso, gente. E a elevação do nível do mar também, né? Porque a gente sabe que com o aumento da temperatura do planeta, as calotas polares estão derretendo, né? Isso vai elevando a temperatura, o nível do mar. E ao elevar o nível do mar, também diminui a penetração de luz. Porque a luz, né, conforme vai se aprofundando, as luzes do sol, né, ela vai se dissipando, vai perdendo força até... E esses corais estão em águas... Esses corais em linhas tropicais, geralmente, temos corais de profundidade, mas a grande maioria está ali no raso, na área rasa, para absorver o máximo de luz. Então, se a gente eleva o nível do mar, eles também perdem essa possibilidade de conseguir acesso aos raios do sol. E aí, produzir através da associação com a alga o seu alimento e vão morrer. Mais uma coisa para ficar de olho. E uma coisa que poucas pessoas, outro fator que poucas pessoas falam, ultimamente, os cientistas sabem mais, é a acidificação dos oceanos. O oceano fica ali no equilíbrio, mas com excesso de CO2 que vai parar na água do mar, o CO2 reage com a molécula da água, formando ácido carbônico e vários outros íons nessa associação, o que torna o pH mais ácido, ele fica mais baixo. E essa acidificação, inclusive, dificulta o processo de absorção do cálcio para esses organismos que precisam do cálcio liberado na água, carbonato de cálcio, para constituir suas estruturas. Por isso que é importante também, gente, um parênteses, é você, quando achar um coral ou uma concha na praia, não levar para casa. Porque isso entra na cadeia do mar de novo, para esse carbono estar à disposição para os corais e outros organismos necessitam desse cálcio para fazerem suas estruturas. Nada na natureza é perdido. Nada, né? exatamente. Tem que lembrar que nada está ali por acaso. Assim. Tudo então, é reutilizável, né? E que tudo, lembrando do que a gente sempre fala, só um parênteses para as pessoas conectarem com isso, sobre a teia da vida, né? Tanto para como a natureza funciona, disso que o Gabriel falou agora, sobre coisas que a gente retira e faz parte de um ciclo, né? Que vai fazer falta ali. Tanto para todos esses impactos que a gente está falando, assim, como é uma teia da vida, todo impacto tem um efeito cascata e conforme a gente está explicando aqui, espero que vocês estejam percebendo que uma coisa vai levando a outra e elas vão se sobrepondo e os seus efeitos vão se somando. Exatamente. E não tem como a gente isolar uma parte e ter um impacto aqui e tentar fazer um quebra-cabeça, isso não funciona, porque a gente está falando de uma teia que se fortalece, que é feita de ciclos, e daí tanto para os ciclos da natureza quanto para impactos, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre sistemas complexos. Né? Sim, e a gente está falando de redução de biodiversidade no ambiente coralíneo, de coral, né? Pensando também na perda de diversidade de peixes, né? Que é o que a gente tem um pouco mais associado, mais próximo a gente. Só que a gente tem que lembrar que associado a tudo isso, na elevação do nível dos mares, aquecimento, acidificação dos oceanos, a gente ainda tem, por exemplo, a sobrepesca. Tem muitas espécies de peixe que são vendidos comercialmente que já estão sobreexplorados. O que é sobreexplorados? Passaram um ponto de que essas espécies consigam se reproduzir suficiente para manter a sua população. A gente está pescando tudo. Pela pesca industrial das grandes indústrias. Claro, esse é o foco principal, né? Se você gosta de peixe, dê valor ao pescador artesanal da sua cidade. É bem importante, tá? Porque o que realmente impacta nesse nível astronômico são a pesca industrial, que tem redes de mais de quilômetros que alcançam profundidades absurdas e nisso vão destruindo corais, profundidade, vão pegando animais que não são alvo da pesca e quando chegam à borda do barco já estão mortos. É o famoso
bycatch, né, ou pesca incidental. A grande parte da pesca dessas embarcações é de pesca incidental, volta tudo para água morta, infelizmente, e nisso pega tartaruga, pega golfinho, pega baleia, e a gente vai matando tudo pela frente em nome do máximo de captura. E se você ainda não está convencido da questão biológica, ecológica, né, ou simplesmente do fato de todos os seres vivos terem tanto direito de estar aqui quanto você, quanto a gente, pensa no seguinte, por exemplo, o ambiente coralino, como eu estava falando, de Recife. Os recifes, como estão em águas rasas, geralmente estão próximas à costa. Os ambientes recifais, eles têm uma importância direta para o ser humano, tanto econômica, como de segurança e como de prazer, de contemplação. Por exemplo, o coral é a primeira defesa que a gente tem contra maremoto, com tempestades que chegam com ondas gigantes da costa, protegem a costa dessas ondas. Já tem um fator. Beleza cênica, mergulho, né? E lazer. E além disso, o mergulho é uma atividade que atrai recursos, né? Então é uma questão financeira. Outra, alimentação. Se você vive próximo a Recife, você tem uma grande diversidade de animais, como eu já dito, né? E aí você pode alimentar sua família com isso. E além de tudo, pode vender. Então tem outra questão econômica. Então, os ambientes recifais, só dando esse exemplo principal, né? Porque eles são tão importantes para o ecossistema marinho, que vale ressaltar, não é só a parte ecológica, mas tem todas essas partes em benefício do ser humano.